Bom, vamos iniciar nossa gravação dessa aula de materiais de construção mecânica. Já passamos de 8 horas e agora vamos aguardar a entrada de mais alunos.
Bom dia, gente. Tô vendo bastante gente que já entrou aqui, né? Espero que esteja tudo certo com vocês. Vocês deem um retorno para mim. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, sim. Positivo, professor. Isso aí, gente. Beleza. Alguns, imagino que alguns não tenham microfone, né? Se não tem, para a próxima aula, aliás, não só a minha, para qualquer aula que vocês vão assistir, seria interessante vocês acertarem o microfone para vocês poderem falar com o professor, né? E até entre si também, né? É como uma aula normal aqui, alguém fala, os outros respondem, não há problema nenhum, né? Uma coisa que eu vou pedir a vocês é o seguinte: como vocês estão agora com o microfone desligado, isso é bom, porque senão o som do seu ambiente vai atrapalhar toda a nossa conversa. Às vezes você está lá, chega um cachorro, começa a latir, aí é complicado, né, gente? Então, mas quando quiser falar, é só você ativar o microfone, falar que eu ouço aqui, não tem nenhum problema, tá? Vamos fazer dessa forma, tudo bem? Aqueles que não têm microfone, podem colocar mensagem no WhatsApp, no nosso grupo, que eu estou com ele aberto aqui também. Então eu posso ver o grupo, ver o que está acontecendo e tudo mais, tá bom, gente? Então vamos nessa. Professor, se você está falando, o senhor está desligado. Certo, vamos lá então, gente. Vamos começar aqui, ó. No, na seção 1.3, ele fala, tem um sem medo de errar aqui. Aliás, antes disso, aliás, não, é o sem medo de errar mesmo, que é um problema resolvido que ele tem aqui, que é interessante, fala sobre medidor de dureza e tudo mais, né? Depois ele vem no avançando na prática, que é o problema que vocês deveriam ter mandado para mim. E nesse problema, ele mostra as engrenagens de um sistema de transmissão de um trator e os dentes estão bastante comidos aqui, tudo arrebentados, né? E uma solução que ele dá aqui é que a dureza dos materiais não estava adequada, né? Que eles estavam muito moles, vamos dizer assim, né? Bem, mas não é somente esse o problema, né? Isso é o que eu esperava que vocês me mandassem na solução do problema de vocês. Isso aqui também, para quem estudou resistências materiais ou quem estudou elementos de máquina, sabe que quando a engrenagem mostra esse tipo de problema é porque há um excesso de esforço ou uma montagem errada, que as engrenagens estão com excesso de interferência, tá certo? Ou excesso de carga também. Então, o que eu esperava que vocês fizessem nisso, eu ainda não corrigi isso de ninguém, é justamente isso, dizer mais opções além da que ele colocou aí. O que ele colocou não está errado,
mas normalmente não é a principal causa desse problema. Vamos em frente. Aqui nós estamos vendo a questão 1 da seção 1.3, tá certo? É a questão 1, unidade 1, seção 3, questão 1 aqui no caso, né? Então vamos lá, vamos ler a questão para ver do que se trata, né? A capacidade de um material cristalino de se deformar plasticamente depende do movimento das discordâncias presentes no cristal. As características das discordâncias são importantes, pois influenciam as propriedades mecânicas dos materiais. Lembrando que, qual é a diferença entre deformação plástica e deformação elástica? Alguém poderia falar? Elástica é quando você depois que... E plástica, ela, quando chega numa determinada tensão, ela se rompe. Mais ou menos isso. Quando a elástica é aquela em que você aplica uma energia no material, ele se deforma. Quando você tira a energia, ele volta ao que estava. Exatamente igual ao que estava. Aí é elástico. É o efeito de um elástico mesmo, né? E a plástica é aquela em que você aplica um esforço no material, ele se deforma. Quando você retira o esforço, o material pode até voltar um pouquinho, mas não volta à situação original de forma nenhuma. Então, o plástico significa que vai haver uma deformação permanente causada pelo esforço que foi aplicado. Tá bom, gente? Isso é importante vocês sempre se lembrarem, né? Então, vamos lá. Sobre os metais, é correto que se afirme em qual afirmativa? Tá? Então, vamos ler as questões e ver onde é que nós vamos encontrar as soluções aqui, né? Alternativa A. Quando sujeitos à deformação plástica, uma fração da energia de deformação é retida internamente, enquanto que o restante é dissipado em forma de calor. Será que está certo isso? Vamos dar uma olhadinha aqui numa página que fala disso. Aqui, se vocês olharem aqui, olha, vamos começar aqui, ó. A tensão e deformação existentes em torno de uma discordância influenciam na interação de outras discordâncias, impurezas, etc. Os metais, por exemplo, quando sujeitos à deformação plástica, uma fração da energia de deformação é retida internamente, enquanto o restante é dissipado em forma de calor. E continuando ali, a maior parte da energia que foi retida consiste em uma energia que está associada às discordâncias. Tá certo? Vamos voltar lá então e ver isso. Olha lá. Quando sujeitos à deformação plástica, uma fração da energia de deformação é retida internamente, enquanto que o restante é dissipado em forma de calor. Está correto isso daqui. Então, a alternativa A está correta. Vamos ver as outras e ver o que existe de errado nelas, né? Alternativa B. Quando sujeitos à deformação plástica, toda a energia de deformação é retida internamente e retida com calor. Não. Não. Tanto que ele diz aqui, né? Uma parte é retida. C. Quando sujeitos à deformação plástica, os metais sofrem modificações nas estruturas permanentes devido ao calor dissipado. Não, isso não tem nada a ver, né? Porque nós já vimos que não é bem isso. D. Quando sujeitos à deformação elástica, uma fração da energia de deformação é retida, ocasionando a deformação plástica do material. Espera aí, a deformação elástica ou plástica? Então, essa questão está sem sentido, então não é certa também. E a alternativa E, a maior parte da energia dissipada quando o material é deformado, plasticamente, consiste em uma energia que está associada às discordâncias. Então, olha, a maior parte da energia dissipada quando o material é deformado está associada às discordâncias. Vamos dar uma olhadinha se é isso que está escrito aqui, que nós lemos agora mesmo. A maior parte da energia que foi retida consiste em uma energia que está associada às discordâncias. O que acontece? A maior parte da energia que foi retida, a maior parte da energia dissipada. Então está errado por causa disso. Se tivesse escrito que foi retida, estaria certa a alternativa E também. Tá certo? Então a alternativa certa dessa questão é a alternativa A.
Alguém tem dúvida, alguém discorda, alguém quer fazer um comentário, fiquem à vontade, tá? É igual a nossa aula. Bom, então vamos em frente. Vamos ver a... Só um minutinho que tem um Lucas tentando entrar aqui e não está conseguindo. Só um instantinho. Para quem está em dúvida aqui sobre ligar o chat aqui, é o seguinte, esse Microsoft Teams, que é o que nós estamos usando para nos comunicar aqui, não permite ativar o chat quando eu tenho convidados, como são vocês. Para que vocês pudessem participar do chat e tudo mais, seria necessário que cada um de vocês estivesse cadastrado na Microsoft e vocês entrassem participantes da conversa. Então isso é inviável totalmente, porque vocês precisariam ter uma conta da Croton, cada um de vocês tem uma conta da Croton na Microsoft para poder entrar. Tá? Então o nosso chat fica sendo pelo nosso grupo do WhatsApp aqui, que eu estou vendo agora, de todo jeito, né? Professor, mas Renato configura. Vamos lá. Qualquer dúvida podem falar, hein? Não tem problema nenhum. Vamos ver a questão 2 agora, gente. Os sistemas de escorregamento dependem da estrutura cristalina do material e o plano de escorregamento é aquele que apresenta a densidade de compactação atômica, da mesma forma que a direção de escorregamento nesse plano, que será aquela que apresenta a maior compactação atômica. Tá? A frase está meio confusa, mas o que ela diz é correto, tá bom? Dados os metais cobre, prata e ouro, assinale a alternativa que apresenta a estrutura cristalina correta desses metais e a quantidade de sistemas possíveis de escorregamento. Tá bem? Bom, essa questão aqui não é difícil, é só você procurar no material isso daí. Isso aqui está na página 43, vamos dar uma olhadinha aqui na página 43. Já tem a tabelinha aqui, 1, veja direto aqui, ó. Então aqui, ó, cobre, prata e ouro, tá? Cobre, prata e ouro, tá aqui, ó. E tem inclusive alumínio e níquel nesse grupo, né? Então, 12 tipos de escorregamento, de sistemas de escorregamento possíveis, e eles têm a estrutura atômica do tipo cúbico de face centrada, cuja sigla é CFC, tá bom? Vamos voltar lá. Então, ó, cúbico de faces centradas com 12. Então, alternativa C a nossa aqui, ó, tá? Alternativa C. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu direitinho isso? Pode falar. Bom, ninguém se manifesta, ou está todo mundo dormindo, ou todo mundo entendeu, né? Vamos lá, então. Questão número 3. A dureza é a resistência de um material à deformação localizada. Também se diz que a dureza é a resistência do material à penetração em sua estrutura, né? Nos metais, a deformação considerada o idêntico de diâmetro específico ou um cone esférico com ponta de diamante de ângulo de 120 graus e raio de ponta de 0,2 milímetros, denominado Brale. Então, assinale a alternativa que apresenta corretamente quais ensaios de dureza se referem ao texto citado, né? O qual ou quais, né? Bom, se você for dar uma olhadinha lá nas páginas 49 e 50, que é aqui pertinho, né? Tá, essa região aqui está explicando o que são os ensaios, né?
Então, ele explica aqui o ensaio Brinell, como é que é e tudo mais, né? E aí ele fala aqui, ó. Vamos começar a partir do ensaio Brinell aqui, que é mais fácil. Ó. O ensaio Brinell é usado para determinar a dureza de peças forjadas e fundidas que apresentam uma estrutura de grãos maiores. Já o ensaio de dureza Rockwell também utiliza uma máquina para aplicar uma carga específica e, em seguida, mede-se a profundidade da impressão resultante. Está falando do Rockwell aqui. Ó. O indentador pode ser uma esfera de aço de diâmetro específico ou um cone esférico com ponta de diamante de ângulo 120 graus e raio de ponta de 0,2 milímetros, denominado Braille. Olha que interessante, é a mesma frase que nós vimos lá, não é isso? Então ele está falando de qual ensaio aqui? Do Rockwell, tá certo? Então, vamos voltar lá, depois nós vamos voltar aqui para ver mais alguns detalhes aqui. Então, o certo é o Rockwell, a alternativa B aqui, que é o correto, né? Vamos dar uma olhadinha nos outros ensaios, qual é a diferença entre eles? Porque o objetivo dessas questões não é simplesmente você marcar uma alternativa e pronto. Até porque, para marcar uma alternativa, você pode chutar e até dar sorte de acertar, né? Sem nada, você tem 20% de chance de acertar, né? Vamos voltar lá e ver os outros ensaios aqui também, né? Como ele fala. Onde é que está aqui, ó? Aqui ele fala do Rockwell. Ó, vamos ler esse trecho aqui que é interessante. O ensaio de dureza superficial Rockwell é usado para testar materiais finos, superfícies de aços levemente cementadas ou peças que podem dobrar ou deformar sob as condições do teste comum. Nesse teste se utiliza os mesmos indentadores que no teste Rockwell. Isso aqui nós estamos falando do ensaio de dureza superficial Rockwell, né? Os mesmos indentadores que o teste Rockwell padrão, mas as cargas são menores, sendo 3 kg a menor carga e a carga principal de 15 ou 45 kg, de acordo com o indentador utilizado. Por fim, os ensaios de dureza Vickers e Knupp são usados para medir a dureza de finas películas e a dureza superficial. Nesses ensaios são utilizados cargas de 10 gramas a 1000 gramas, quer dizer, 1 quilograma no máximo, né? E esses métodos são conhecidos como testes de microdureza, com base na carga e no tamanho do penetrador. Assim, os ensaios de dureza Vickers e Knupp são indicados para a medição da dureza em regiões pequenas e selecionadas de um corpo de prova. Tá certo? Voltando lá, então, à nossa questão. Então, nós vimos aqui sobre os ensaios, vimos como eles funcionam direitinho. E o objetivo dessas questões é justamente esse que nós estamos fazendo aqui, gente. É ler o material, procurar a resposta e ver as respostas que são próximas disso também, né? Por exemplo, ele fala de ensaio Vickers, ensaio Knupp. Então, vá lá no material e leia o que existe sobre esses ensaios, tá? Quanto mais você aprender, melhor engenheiro você vai ser. Lembre-se disso. Quando você estiver numa empresa, você vai ter que saber muita coisa de cabeça. Lógico que os detalhes não, você vai ter livros, vai ter internet, vai ter uma série de coisas para consultar. Mas a base do conhecimento tem que estar na sua cabeça. Que ninguém vai esperar que você, peraí, eu vi isso em algum lugar, deixa eu ver onde que foi, né? Tá? Aí não funciona muito bem, tá bom? Bom, então a sessão 1.3 nós encerramos agora aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Inclusive, gente, aqui na página 55 tem as referências, né? É interessante vocês darem uma olhadinha, né? Esse primeiro livro aqui do Askeland, Ciência dos Materiais, é muito bom esse livro. Esse outro do Callister, Ciência e Engenharia dos Materiais, que é a mesma coisa desse outro aqui, só que traduzido, né? Que é em português. Esse Shackelford também, esse livro é muito bom. Eu acredito que alguns desses livros, não todos, nós tenhamos na nossa biblioteca física, lá no shopping. E alguns deles nós temos na nossa biblioteca virtual também. Então, é interessante você aperfeiçoar os seus conhecimentos, tá? Lembre-se disso, quando você aperfeiçoa os seus conhecimentos, você se torna um engenheiro melhor. E isso aqui é importante, gente, tá bom?
Vamos começar então a sessão, a unidade 2, né? Sessão 2.1 no caso. Então nós vamos falar de diagramas e transformações de fases, né? Então vamos lá para as questões do 2.1. Nós temos aqui então, ó, sem medo de errar, que ele dá uma questão aqui e ele já resolve o problema aqui, né? Ele dá a solução do problema. Depois vem avançando na prática, que é uma questão em que ele já dá resolvida aqui e que vocês devem ler e tal e entregar para mim, né? Então ele diz aqui, é possível substituir o penetrador cônico de diamante por um penetrador cônico com filme de grafita? Bom, ele dá uma resolução aqui meio estranha, mas na verdade o fato é o seguinte, todos vocês devem ter uma lapiseira, não é isso? O que acontece se você apertar Você pega sua lapiseira, aponta no papel e dá um apertadinho. O que acontece com ela? Ela quebra o grafite, não é isso? Como é que você vai fazer um penetrador de grafite, então? Esse é o motivo mais óbvio de todos, tá bom, gente? Então ele não colocou essa coisa óbvia aí, mas vocês já ficam sabendo do que se trata, né? Então vamos lá para a questão 2.1, que é essa tabelinha dupla aqui, né? Essa tabelinha com duas colunas, nós temos que associar uma com o lado esquerdo com o lado direito, então, né? Bom, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Componente, solvente, equilíbrio, sistemas, né? Então, se nós olharmos na coluna B, nós temos aqui, olha, estado em que o sistema atinge o menor valor de energia livre em uma determinada combinação de temperatura, pressão e composição. O que parece que é isso daqui? Parece que é Equilíbrio. um equilíbrio, não é isso, gente? Alguém tem dúvida sobre isso? Então, nós temos aqui que o 3, o equilíbrio, ele está associado ao primeiro item ali, né, que é o estado em que o sistema atinge, é o 3. Vamos ver o segundo aqui agora. Vamos ler pela coluna da esquerda, que é mais fácil, né? Perdão, da coluna da direita, coluna B. Então, olha, o segundo item. Ocasionalmente, seus átomos são também chamados de átomos hospedeiros. Bom, essa alternativa aqui não está dito explicitamente no texto o que é isso, né? Mas são aqueles átomos que recebem os outros, né? Então, o hospedeiro, o conceito é esse, né? O que recebe os outros, né? Vamos ver pelo conceito. Então, isso é bom porque faz com que você tenha que raciocinar um pouquinho. O que pode ser o hospedeiro, no caso? É justamente o solvente, né? O que está do lado dele ali, ó. Então, a segunda afirmação está relacionado com na coluna A, ao item 2, que é o solvente, tá? Vamos para a terceira afirmação aqui agora, né? Metais puros e ou compostos que compõem uma liga, tá certo? O que seria isso? Componente. Isso, Componente. exatamente, muito bem, gente. São os componentes de uma liga, né? Eles são os que compõem, a própria questão já diz, né? Compostos que compõem uma liga. Tem duas vezes a palavra compor aí, né? Então vamos juntar a terceira, que é o componente, tá bom? E última afirmação, uma série de possíveis ligas que consistem nos mesmos componentes. Bom, só sobrou a sistemas, mas é essa mesmo, né? Um sistema é isso, na verdade, tá? Então, qual seria a alternativa certa para nós aqui? Eu não vi ainda. Quem pode me dizer qual é a alternativa? Letra C. Isso, letra C. C de certo. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos para a segunda questão aqui agora.
Essa figurinha que está mostrada existe no texto também, e é uma figura que mostra nitidamente a solubilidade do açúcar em água, né? Então, você pegar um copo d'água limpa, água bem limpa, e começar a jogar açúcar e misturar, começar a chacoalhar a colher ali, você vai até um certo ponto, até uma certa quantidade de açúcar, ele vai se dissolver. E a partir daí, não. A partir daí, por mais que você tente, vai ficar um pouco de açúcar no fundo, né? Então, é o que ele mostra aqui, ó, do lado direito, você vai ter a solução líquida e mais o açúcar, quer dizer, água com açúcar e mais açúcar, tá bom? Isso é o que está dito aqui. Então, vamos ver aqui, ó. O limite de solubilidade é definido como a quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvida naquele soluto. Um exemplo clássico é a quantidade de açúcar que pode ser dissolvida na água, sendo o açúcar o soluto, né, e a água o solvente. A figura a seguir apresenta a solubilidade do açúcar em um xarope de água com açúcar, né? Tá aí. A partir da análise do gráfico apresentado, assinale a alternativa correta. Então vamos ver, alternativa por alternativa, o que é que está certo e o que é que está errado aqui, né? Então note que nesse gráfico a temperatura, né? E se você observar essa curva aqui, ó, note que a solubilidade aumenta com a temperatura. Então, quanto mais alta a temperatura, maior a solubilidade que você tem, tá certo? Então, vamos lá. Alternativa A. O aumento da temperatura provoca o aumento do limite de solubilidade somente para a composição no ponto A. Isso não tem nenhum sentido aqui, né? Se está no ponto A, então não tem aumento de temperatura. É uma alternativa que nem deveria estar aí, para dizer a verdade, né? Alternativa B. O aumento da temperatura provoca a diminuição do limite de solubilidade de A para B. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, de A para B, né, aumentou a temperatura e diminuiu a solubilidade de A para B. Está correto isso, gente? Na verdade, Não. aumentou, né? Isso. É o contrário, né? Se ele tivesse dito aqui no B que provoca o aumento da solubilidade, aí estaria certo. Mas a diminuição não, é justamente o contrário, tá certo? Vamos ver a C aqui agora. Na temperatura de 20 graus, a composição de 40% de água e 60% de água. Peraí. 40% de água e 60% de açúcar é totalmente líquida. Então, na temperatura de 20 graus, ó, é essa linha daqui para cá, ó, tá bom? 40% de água e 60% de açúcar. É aqui onde está meu cursor aqui, ó. Ele está dizendo que ela é totalmente líquida. É verdade isso? É. É verdade. Então essa alternativa está correta. Olha aqui, ó. Aqui é líquido, né? Então toda essa região aqui é líquida. E toda essa região do lado direito que está escura aqui, você tem água líquida, né, misturado com açúcar e mais açúcar sólido também, tá bom? Então a alternativa C está correta. Vamos ver a D agora. A 90 graus, uma composição de 90% de açúcar e 10% de água é totalmente sólida. 90% de açúcar seria aqui, ó. 90 graus seria mais ou menos aqui, ó. Totalmente sólida? Não. Daqui nós nunca vamos ter totalmente sólido. Nós sempre vamos ter uma mistura de o líquido, né, que é a água doce, e mais o açúcar sólido. Tá certo? Então, está errada a alternativa D. E a alternativa E, a frase está totalmente esquisita, não faz sentido. A soma das concentrações dos componentes, qualquer composição será igual a 100%. Isso é 50% para cada um dos componentes. Primeiro que a frase está muito mal escrita, não dá para entender o que ele está querendo dizer. Eu acho que, na verdade, o que ele quis dizer na soma das concentrações, qualquer composição será... Não sei, não faz muito sentido, gente. Então está errada de qualquer jeito, né? Tá certo? Então a questão 2 fica desse jeito, a alternativa C é a correta. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Sobre a solubilidade? Pode falar, não tem problema.
Então, vamos ver a questão 3 agora. A questão 3 foi bastante infeliz também, gente, porque o autor pegou a figura errada. Essa figura que ele pegou não faz sentido, porque ele não está dizendo em qual das duas opções A ou B ele está se referindo, tá certo? Então, vamos ler a questão primeiro. A existência do ferro no estado sólido em 3 formas, que é o delta, o gama e o alfa, é um fenômeno conhecido como polimorfismo ou alotropia, fenômeno também encontrado no carbono, tá? Observe a figura a seguir. Então, aqui ele está falando dos átomos de carbono, né? Aí ele tem uma série de opções aqui. Então, ele fala, trata-se da estrutura cristalina do diamante em que os átomos de carbono estrutura tetraédrica. Mas ele está mostrando duas estruturas. A qual delas ele está se referindo? Então, a questão aqui foi muito mal feita, tá certo? E, na verdade, a alternativa que nós devemos considerar é isso aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Ó, a mesma figura aparece aqui, ó, na página 70, no comecinho da página 70, e tem os comentários aqui, olha. A figura 2.8, que é essa daí, mostra a representação da estrutura cristalina do diamante no A e da grafita no B, tá? Que são alótropos do carbono puro. Mais para cima aqui, vamos dar uma lida que é bastante interessante aqui, ó. Olhem só. Olha aqui, ó. Vamos ler esse parágrafo todo aqui. O carbono puro possui 8 alótropos. As formas alotrópicas do carbono incluem o diamante, em que os átomos de carbono estão ligados em um arranjo de estrutura tetraédrica, né? O diamante, em que os átomos de carbono estão ligados em uma estrutura tetraédrica. A grafita, em que os átomos de carbono estão ligados em conjuntos de camadas em uma rede hexagonal. A lonsdaleíta, os átomos encontram-se em arranjo hexagonal. O grafeno, camadas soltas de grafite. Os fulerenos, que nome fuleiro, né? E que os átomos de carbono estão ligados em um conjunto esférico, tubular ou em formações elipsoidais. E mais recentemente foram descobertos outros alótropos. O Buckminster fullereno, também conhecido como buckball, e os nanotubos de carbono. Buckball é aquela bola de futebol antiga que tinha os gomos, eram hexágonos e pentágonos ligados, né? Essa é a buckball que ele chama aqui, tá? O Buckminster fullereno, em um padrão bidimensional, apresenta um padrão de 12 pentágonos regulares e 20 hexágonos regulares. É aquilo que eu disse para vocês. Já os nanotubos de carbono são folhas de grafita, isso é, são grafenos enrolados em diferentes direções que produzem tubos com tampas hemisféricas de fullerenos em suas extremidades. Na transformação alotrópica, todos os alótropos do carbono apresentam a mesma composição, isso é, são de carbono puro. Porém, os materiais apresentam propriedades drasticamente distintas devido aos diferentes arranjos atômicos em cada alótropo, ou seja, aos diferentes sistemas cristalinos, o que inviabiliza a utilização de um penetrador cônico com filme de grafita. Ele está dizendo aqui para representar para aquela situação problema, né? Eu fiz questão de ler isso aqui tudo, gente, para vocês terem em mente o seguinte: o carbono é um dos materiais mais abundantes no planeta, né? E dá para fazer muita coisa. Um negócio bem comum que nós todos conhecemos é a fibra de carbono, né? Então, os carros, por exemplo, de corrida, Fórmula 1, por exemplo, toda a estrutura deles não tem aço lá. Eles são feitos de fibra de carbono, que é um material bem mais resistente que o aço e estupidamente mais leve também, né? Então, nesses casos, nem se justifica usar o aço, né? A menos que você tenha altas temperaturas envolvidas. Aí é outro problema, né? Mas então, voltando para a nossa questão aqui, ó. Então, olha, a estrutura A é a alternativa A, tá certo?
E se nós olharmos o B aqui, ó, o B é o quê? Grafito é AC. Tá bom? Então, tanto A quanto C estão certas. A se refere à figurinha A e a C se refere à figura B. Ou seja, essa questão não tem uma resposta única. Ficou claro para vocês, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Por favor, fale. Na hora da atividade eu só considerei a imagem A, velho. E eu só vi a imagem A e fui marcar. Não marquei as Tudo bem. duas alternativas, não. Tudo bem. Quem marcou uma das duas e fez alguma observação a respeito, não tem problema, acertou. Está tudo correto. Mas ficou claro para vocês isso tudo, gente? Vejam, o carbono, quando você fala de grafeno, ou aqueles nanotubos de carbono, isso aí é uma revolução fantástica na ciência, gente. É fantástico. Isso aí está abrindo é uma nova revolução, uma nova era que está sendo aberta para nós, tá? O pessoal vocês, quando estudaram história, vocês viram as eras, né? As idades, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. E a contemporânea começou em 1789, né? Quando houve a Revolução Francesa. Na verdade, o pessoal já está dizendo que tem uma nova que eles estão querendo colocar, que começou em 21 de junho de 1969, quando o homem pisou na Lua. Mas se fosse o caso, esses nanotubos de carbono e tudo mais já estariam inaugurando uma nova era, porque é outra coisa totalmente fantástico isso. Dá para fazer coisas impensáveis com isso tudo. Vocês vão ver, os próximos anos nos aguardam, principalmente a vocês aí que são jovens, vocês vão ver o que vai acontecer, tá bom? Sobre essas questões, já terminamos aqui a revisão das nossas questões, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Por favor, pode falar. Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Qual era o trabalho que eu tinha passado para vocês? Era vocês fazerem um dispositivo qualquer, construir um dispositivo, né? E escolher o material com o qual vocês fariam esse dispositivo, né? E, obviamente, nós não podemos acessar o laboratório, não podemos fazer nada fisicamente, vocês não podem nem se encontrar pessoalmente, né? Nessa fase maluca que nós estamos vivendo. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: fora a parte da construção, todo o resto continua válido. Então, minha sugestão é vocês usarem o Zoom, por exemplo, para fazer uma reunião entre si e bolarem alguma coisa de forma que vocês façam um projeto completo disso. Agora vocês vão ter que detalhar mais o projeto, tá bom? Façam toda a análise de materiais, é isso que eu quero, na verdade, é a parte principal dos materiais. Vocês vão fazer a análise dos materiais e vão detalhar isso tudo no trabalho. Lembre-se de que vocês não precisam esperar a data da entrega para entregar para mim o relatório final. Vocês podem entregar um pouco antes, que assim eu dou uma olhadinha no que vocês fizeram e corrijo isso daí sem custo para vocês, que é o principal. Ou seja, eu vou ver o que está errado, o que está certo e tal, vou fazer as observações, vocês corrigem os erros e vão ganhar muito mais nota com isso, tá? Mas você tem que fazer isso com antecedência, tá bem? Vocês já têm os grupos formados? Como é que estão aí, gente? Os grupos São já estão... grupos de quantas pessoas? Oi, fale, não ouvi o que você disse. São grupos de quantas pessoas no máximo? Espera um pouquinho, deixa me ver aqui. No máximo 5 pessoas. 5 pessoas. A data de Isso. entrega é até quando? Só para me refrescar. Está nas regras. Tá nas regras. As datas vão ser mantidas. Veja nas regras lá. Quer dizer, vão ser mantidas, vírgula. Eu não sei como é que vão ser as datas da faculdade agora, né? Porque existem, embora seja uma disciplina semipresencial, as provas são presenciais. E eu não sei como é que nós vamos fazer. A faculdade está decidindo, a diretoria está decidindo o que vai fazer, etc., como é que vai ser nesse aspecto.
Então, vocês aguardem a comunicação da faculdade. Mas as datas dos trabalhos ficam mantidas. Para a apresentação dos trabalhos, aí vai ser legal. Aí nós vamos ver uma forma, talvez usar o Zoom, porque por esse aqui não dá, né? Quer dizer, não é que não dê. Até dá, né? Para vocês falarem aí. E o resto do pessoal vai ouvindo aqui, né? Mas até lá eu vou também falar com vocês. Provavelmente essa reunião para apresentação dos trabalhos vai ser via Zoom. Mas muita água vai rolar ainda no nosso moinho até chegar lá, né? Vamos esperar para falar da apresentação. Então, Beleza. fale. Não, foi só para confirmar que eu ouvi. Certo. Eu gostaria que vocês, então, formassem os seus grupos, se já não estão formados, né? Formem os seus grupos e vejam sobre o que vocês vão fazer, né? Porque isso é bastante importante. Vão construir o quê? Né? Que tipo de dispositivo, que tipo de máquina, né? E sobre que material vocês vão pesquisar. Então, aí vocês vão ter que pesquisar bastante o material. Como o foco não está mais na construção, agora o foco vai estar na pesquisa dos materiais, né? No detalhamento dos materiais. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Ver alguma coisa que está faltando? Vamos fazer o seguinte, vamos só para complementar a nossa aula aqui agora, vamos só falar sobre a seção 2.2, que vocês vão ter que fazer e vão ter que entregar na semana que vem. A seção 2.2 começa na página 73. Então, vocês vão ter que fazer exemplos aqui, né? O Sem Medo de Errar, vocês vão ler direitinho, entender que ele é uma questão que está resolvida aqui, né? Aí você entra no Avançando na Prática. Esse é o que vocês vão ter que mandar para mim, né? Então, vocês vão ler a questão, vão ver a solução que foi dada e vão tentar vocês verificarem se existe uma outra solução, alguma outra coisa. De qualquer forma, vocês vão responder essa questão da melhor possível para mandar para mim. E as 3 questões que vocês vão ter que responder aqui. Veja, na questão 1, são 3 afirmações e você vai ter que dizer quais são corretas e quais são erradas. Então, quando estiver correto, você diz, por exemplo, afirmação 1 está correta. Quando estiver errada, você diz, olha, a afirmação 1 está errada por causa disso, tá? Explica por que está errado. Você colocando as 3 dessa forma, automaticamente sai a alternativa certa aqui, né? Na questão 2, a questão 2 é uma questão bastante simples, né? Em que você vai ter que pegar uma das 5 palavras que estão lá e vai ter que preencher ali para ver se para deixar a frase, preencher aqui para que a frase faça sentido, tá? Então, pesquisando no texto da sessão, você vai encontrar a alternativa, não é muito difícil, tá? Então, ele diz aqui as palavras, você vai procurar isso daqui. E a questão 3, ele fala de um diagrama de fases aqui, né? Então, ele diz o seguinte, olha, os pontos A, B e C correspondem a quê, tá? Então, vocês vão ver qual é a alternativa correta aqui, né? E vão marcar a alternativa certa aqui nessa questão. Basicamente é isso, mas o importante é que vocês estudem bem isso daqui, porque essa seção aqui fala de diagrama de fase de 2 materiais, né, por exemplo. Então, aqui nós temos, por exemplo, a curva cobre-níquel. Cobre e níquel são materiais interessantes porque eles são 100% miscíveis um no outro. Então, você pode ir desde uma liga com 0 de níquel e 100% de cobre até 0 de cobre e 100% de níquel, né? Então, isso é bastante interessante porque você tem ligas muito importantes que nós usamos no nosso dia a dia e você pode variar continuamente o percentual de cada um, mudando as características do material, né? Mas nem sempre você consegue esse tipo de coisa. Essa curva aqui é uma exceção, né? É uma exceção. Então ele mostra aqui como é que são essas curvas, como é que funciona a mistura de materiais para você trabalhar com eles, né? E você vai, a partir daí você vai ver
como você deve fazer para selecionar um material para usar num projeto qualquer, né? Como é que você faz para selecionar um material para uma peça que você vai fazer? Então você faz um desenho da peça, né? E aí você vai definir as características que essa peça tem que ter. Obviamente, a primeira premissa é o seguinte: o material que você vai usar tem que ser o mais barato possível, sempre. Essa regra sempre é válida, o mais barato possível, tá bom? Não é o mais barato, ponto. Aí você vai ver as características que você precisa do material. Então seria a dureza, ou a resistência mecânica, ou a dutilidade, ou qualquer outra coisa que você precise. E a partir daí você vai procurar os materiais que atendem aquilo que você quer. Então pode ser, você pode trabalhar com metal, como aço, alumínio. Esses metais são ótimos porque são abundantes e muito baratos, né? Se esses daí não resolvem, você pode partir para os outros que são um pouco mais caros, como o níquel, o cobre, eventualmente pode chegar até o ouro, né? Como eu até exemplifiquei para vocês na primeira aula nossa lá, né? Os fios que nós usamos para conduzir energia elétrica, que estão na nossa casa, né? Para acender as luzes e tudo mais, são feitos de cobre, né? Se eles fossem de ouro, seria melhor? Ó, seria muito melhor, porque o ouro conduz muito mais, muito melhor a energia, tem uma dissipação muito menor, então você iria gastar menos energia elétrica, iria ter a reação mais rápida de tudo, seria muito mais fácil se você usasse o ouro, né? A perda de energia seria muito melhor. Por exemplo, para transmitir da usina de produção de energia até nossas casas, se os fios fossem de ouro, você não teria praticamente perda, seria muito pequena a perda, né? Maravilha. Mas é viável usar ouro, gente? É claro que não, né? Por quê? Porque ele é um material muito raro e por isso ele se torna caro, né? E o custo dele é 100% inviável. Mas você vai notar, por exemplo, que algumas placas-mãe têm no circuito impresso dela não cobre, mas ouro. Eles têm, algumas placas-mães têm isso. Por quê? Porque eles acham que justifica colocar o ouro, que você vai ganhar muito em processamento e vai ter pouco aquecimento, né? E a diferença de custo aí vai ser pequena. É claro, quando você está falando de 1 grama de ouro, 2 gramas de ouro que você vai colocar, aí o custo é 70, 80 reais, né? Contra o cobre, que é 10 ou 12, a diferença é de 60, 70 reais, talvez justifique no material, não é tão grande a diferença, né? Mas quando você fala em grandes usos, aí é fora de questão, né? Então, gente, vocês como engenheiros, vocês vão ter que decidir com muita frequência isso, qual é o material que eu vou ter que usar para fazer essa peça. Então, polímeros é uma coisa que está muito em voga hoje, né? E o próprio carbono que nós acabamos de ver aqui agora, né? Os alótropos do carbono, né? O carbono já era usado, sempre foi usado como grafita e diamante. Mas agora com o surgimento desses outros alótropos aí as utilidades do carbono dispararam realmente, né? O grafeno é o futuro, né? Os nanotubos de carbono mais o grafeno são fantásticos, né? E sem esquecer os polímeros, né? Os polímeros também estão numa evolução fantástica, né? E vai chegar o dia em que nós humanos vamos deixar de ser idiotas e parar de queimar petróleo com gasolina, óleo diesel, esse tipo de coisa, vamos começar a usá-los para funções mais nobres, que é justamente fazer a petroquímica, né? Que é o futuro da nossa sociedade, na verdade, né? Tá certo, gente? Comentários? Professor, a placa Diga. a placa de celular da Apple, a Sim, maioria é tudo feito, os trilhos feitos de ouro. Com melhor são de ouro, processamento. né? É, Pois é. Apple tradicionalmente não é barata, né? Então, aí você descobre por que que ela não é barata. Mas ela tem um retorno, né? Você vê o que. processamento de todas as placas é de ouro. Olha, olha que beleza, ótimo. Obrigado pela informação aí, gente. Então, vejam bem, Apple, tudo que existe da Apple é de alta qualidade, nós sabemos disso, né? E eles são muito caros, né? Você pega um iPhone, por exemplo, né? Ele normalmente é muito bom, mas é muito caro, né? Por isso que ele não vende tanto assim, né? Mas a qualidade dele é incontestável, né? Então é isso, eles utilizam
metais de materiais, né, muito caros, processos de fabricação caros, o que encarece o produto, mas dá uma qualidade muito boa. É a mesma coisa que você comprar uma Ferrari, por exemplo, um carro, a Ferrari. Você vai pagar R$ 1 milhão numa Ferrari, mas certamente você não vai ter uma série de problemas que você tem com o seu Uno Mille ou coisa parecida aí, né? Então, tem coisas que são impensáveis. Por exemplo, dizem que, né, o motor do Rolls-Royce, que é um dos carros mais sofisticados do mundo, né? Se você conseguir equilibrar uma moeda em cima dele, assim, né, ela de pé no motor, você pode dar a partida que a moeda não cai, para você ver como o nível de vibração está controlado. Eu acho que isso é lenda, né? Mas de qualquer forma, se não for isso, é bem próximo disso, né? Daí você vê como a qualidade tem a ver com o custo, né? Então você consegue fazer um controle de vibrações que praticamente zere a vibração do motor, mas o custo disso é muito elevado, né? Muito elevado. Então, em alguns casos, justifica-se, né? Numa Ferrari, num BMW sofisticado, que tem o BMW para pobre, né? Que começa em R$ 200 mil, e tem o BMW para rico, né? Que vai até 2, 3 milhões de reais, né? Então, nos mais sofisticados, você tem esse tipo de coisa, né? O carro está ligado do seu lado, você não ouve o barulho, ele não tem barulho, né? Então, vocês como engenheiros vão trabalhar com isso, vão ter que verificar qual é o melhor material para se usar em determinado projeto, né? Que mais, gente? Gostei que vocês estão participando. Vamos lá, que mais? Mais nenhum comentário? Bom, então eu aproveito para dizer a vocês, então, antes da próxima aula, eu quero que vocês me mandem a relação dos grupos e o que vocês decidiram fazer, tá bom? Antes da próxima aula, a próxima aula daqui a uma semana. Você já tem que me dar os grupos e já tem que começar, né? Porque o tempo é curto. Tudo bem que eu acho que nenhum de vocês está muito ocupado, né? Está todo mundo preso em casa. Então, vocês vão ter que usar bem o tempo, mas pensem nisso, como é que vocês vão fazer suas reuniões e tudo mais. E se precisarem de mim, eu estou disponível. Falem comigo, a gente pode fazer uma reunião virtual se vocês precisarem, alguma coisa assim. Tá certo, gente? Mais algum comentário? Bom, eu vou. Nossa aula, teoricamente, vai até 9h15. 9h15. Então, eu estou aqui à disposição de vocês. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu estou aqui até as 9h15. Depois, pelo WhatsApp, vocês me encontram, tá bom? Para quem não quer continuar na reunião, podemos encerrar agora. Um abraço a todos aí, viu?